Vladimir Putin poderá bater Stalin e se tornar o líder russo que mais ficou no poder. Poder conquistado e mantido por meio de uma prática política bastante questionada. Putin lidera uma máquina de guerra e é constantemente acusado de aniquilar oponentes. Por outro lado, garantiu à economia russa décadas de prosperidade em níveis somente comparáveis aos da China no mesmo período. Mas quem é Vladimir Putin? Presidente Vladimir Vladimirovich Putin. Como o desconhecido ex-agente do serviço secreto russo chegou ao poder e se tornou o mais poderoso líder do país em décadas. Vou contar a incrível história de ascensão de Putin e também vou mostrar a polêmica relação do líder russo com a oposição. Uma história que envolve envenenamentos, guerras sanguinárias e, por incrível que pareça, rock and roll. Primeiro, para entender a chegada de Putin ao poder, é preciso observar a Rússia nos anos 1990 e o comportamento deste homem. Я на 95% всегда своей работой не удовлетворен. И только на 5% удовлетворен. Boris Yeltsin partiu da enorme popularidade para um alto nível de insatisfação. Popular, não apenas pessoal. Together, we shall build a better future. Celebrado pelas potências ocidentais como emissário do capitalismo na combalida economia da União Soviética, Boris Yeltsin teve um governo conturbado. Desmembrou a União Soviética, perdeu uma guerra, privatizou a preços considerados de banana por seus críticos e, diante da crescente oposição comunista, atacou o parlamento. Mas a crise de 1998 submeteu os russos a algo que não esperavam do capitalismo que se anunciava. Algo pior do que a escassez nos anos finais do regime comunista: a fome. Yeltsin renunciou no dia 31 de dezembro de 1999. Para o futuro da Rússia, no entanto, a parte mais importante do discurso da renúncia de Yeltsin viria ao final. I ask forgiveness for not fulfilling some of the hopes of the people who believed that we could in one swoop, in one leap, jump from the grey, stagnant, totalitarian past into the radiant, wealthy and civilized future. I am leaving. I have done everything I can. Nascia, digamos assim, uma das mais controversas personalidades políticas do século XXI. Apenas 4 meses antes da renúncia, Putin havia sido escolhido por Yeltsin para o posto de primeiro-ministro. Era o quarto ao assumir o cargo em apenas 1 ano, sinal de que também ele provavelmente não duraria muito. Errado. O novo premier, que até então era o chefe do serviço de espionagem russo FSB, substituto da temida KGB, era desconhecido do grande público. Com imensa rapidez, porém, Putin alcançou alta popularidade e ganhou a confiança de Yeltsin. Tal confiança estava diretamente ligada a um tema específico: a Chechênia. A província russa, localizada na região do Cáucaso, travou uma sangrenta guerra com Moscou entre 94 e 96. Stranded civilians like this man and his child have no choice but to run for their lives and right across the line of fire. O conflito terminou com 50 mil mortos e um acordo de paz humilhante para o governo de Boris Yeltsin. Na prática, a Chechênia havia conquistado sua sonhada independência. Putin mudaria essa realidade. 1 mês e meio depois de tomar posse como primeiro-ministro, forças russas invadiram novamente a Chechênia. This was the center of Grozny. These were 12, 15-story apartment blocks. Now there is nothing left here. Ele habilmente usou o conflito no Cáucaso para colher apoio popular. Com 47 anos de idade e apenas 3 meses após assumir a presidência interinamente, venceu as eleições presidenciais no primeiro turno com 54,4% dos votos. A receita de ir à guerra para levantar o orgulho nacional e o apoio político interno foi muitas vezes usada por líderes globais. Com Putin, não foi diferente. O controle da Chechênia por Moscou foi garantido em maio de 2000, mas o embate com grupos islâmicos da província continuou por anos. As imagens são fortes e correram o mundo, reforçando a fama de implacável que seria associada a Putin. Em 2002, militantes chechenos tomaram um teatro em Moscou. Fizeram cerca de 900 reféns entre funcionários, atores, músicos e espectadores. Após 3 dias de impasse, forças de segurança invadiram o lugar depois de lançar no interior do prédio uma desconhecida arma química. Rebeldes foram mortos a tiros e pelo menos 130 reféns sucumbiram ao gás letal. Em 2004, outro episódio chocou o mundo. Militantes separatistas tomaram uma escola na região russa da Ossétia do Norte.
O cerco de 3 dias terminou com a morte de 334 pessoas, incluindo 156 crianças. Apesar de outros ataques a civis na Rússia, Putin se consolidou como um líder forte na área da segurança. O presidente foi implacável com grupos armados, sempre chamados por Moscou de terroristas, e manteve a integridade territorial da Rússia. Ao acabar com a situação de quase independência da Chechênia e colocar um regime de sua confiança na região, Putin recuperou a honra nacional abalada pela guerra anterior, perdida por Yeltsin. Reeleito em 2004, Putin surfava em 80% de aprovação. He stopped the war and rebuilt the whole republic. I am sure 100% of our people will vote for his party, United Russia. Observadores internacionais, em especial no Ocidente, começaram a apontar para sinais que consideravam dignos de regimes autoritários. Na época, 25% dos quadros do governo eram ocupados por ex-integrantes do serviço secreto. Por outro lado, Putin cortou impostos, aumentou salários nas áreas de educação e saúde, estendeu benefícios sociais e reduziu consideravelmente a pobreza. He's wonderful, they tell me. He's made sure we get a decent pension. Segundo o Banco Mundial, o Produto Interno Bruto da Rússia, o PIB, a soma de todas as riquezas geradas no país, avançou 6,4% em 1999 e 10% em 2000. E cresceu em média 6,6% por ano entre 2001 e 2008. Life is getting better. Russia is on the rise, and I'm grateful to the authorities for that. The authorities here don't treat agriculture like some hopeless black hole. They're investing, they're putting things back on track. We are lucky to have got Vladimir Putin as president. He's made Russia respected in the world again. Assim, em sua primeira década no cargo, Vladimir Putin manteve relações diplomáticas positivas com líderes ocidentais, embora fosse crítico da política externa desses países. The money streaming from abroad is used for direct interference in our home affairs. They use the slogans of democracy, but their aim is to satisfy their own self-interests. Some use dirty methods to inflame internal dissent in our country. Mas logo as políticas intervencionistas e o cerceamento da democracia seriam vistos como marca de seu governo e evidenciariam a grande ambiguidade nas relações entre Putin e as chamadas democracias ocidentais. Por exemplo, ao mesmo tempo em que assinava um acordo com a Alemanha para fornecimento de gás, Putin retomava o controle estatal da gigante de petróleo Gazprom e acabava com eleições diretas para governadores, sem maiores sinais de protestos de seus parceiros comerciais na Europa. No fim do segundo mandato de Putin, o partido governista ganhou de goleada as eleições de 2008. Dmitry Anatolievich Medvedev. O novo presidente, Dmitry Medvedev, escolheu Putin como primeiro-ministro. As regras do jogo começariam a mudar 6 meses depois. Medvedev enviou proposta de emenda constitucional ao parlamento russo, aumentando o mandato do presidente de 4 para 6 anos. The constitutional change was passed by a whopping 86%. Only the communists voted against. O texto aprovado também garantia a Putin que, ao final dos 4 anos de Medvedev na presidência, poderia voltar ao cargo por mais 2 mandatos, tendo cumprido a restrição constitucional de que um presidente só podia governar por 2 períodos consecutivos. A diferença: em vez dos 8 anos que Putin passou na presidência até 2008, dessa vez ele poderia ficar mais 12 se reeleito. Em 2020, Putin deu mais um passo na descaracterização das regras da democracia russa. Reformas na Constituição, aprovadas por quase 80% da população, deram a ele a chance de ser reeleito até 2030. Isso significa que Putin poderá ocupar o poder até 2036. Incluindo seus 4 anos como premier, Putin colecionaria 36 anos no comando, 7 a mais do que o ditador comunista Joseph Stalin. Tamanho poder veio, claro, da aceitação popular, mas também de um arriscado e violento jogo militar no tabuleiro das potências globais. E ainda da repressão a opositores, muitas vezes vistos como traidores. Com fatos dignos de filmes de James Bond e avanços militares que fizeram lembrar justamente o período soviético, Putin passou a ser visto com enorme desconfiança. A situação começou a azedar quando o líder da oposição russa, Alexander Litvinenko, morreu por envenenamento por polônio no Reino Unido em 2006. Litvinenko tinha se mudado para Londres 6 anos antes, após denunciar corrupção e crimes no regime de Moscou. Detalhe: polônio é um elemento radioativo com enormes restrições de comercialização, o que eleva a suspeita de ação do serviço secreto russo. This is the man, Andrei Lugovoy, charged with the murder. Russia refuses to extradite him.
The evidence against Lugovoy is the trail of polonium-210 he left across London. A partir daí, uma série de casos parecidos desembocaria numa mudança clara de tratamento político das potências ocidentais em relação ao líder russo. We will expel 4 diplomats from the Russian embassy in London. Em março de 2018, outro ex-agente, Sergei Skripal, e sua filha, Yulia, foram vítimas de envenenamento na cidade de Salisbury e quase morreram. Dessa vez foi usado o agente nervoso Novichok. O caso gerou um novo abalo nas relações já difíceis entre Reino Unido e Rússia. This was not a rogue operation. It was almost certainly also approved outside the GRU, at a senior level of the Russian state. O governo Putin negou qualquer envolvimento. Os britânicos, porém, acusaram 2 agentes russos. O caso levou o governo dos Estados Unidos a também adotar sanções econômicas contra a Rússia. Em agosto de 2020, o oposicionista Alexei Navalny passou mal durante um voo. Internado às pressas, ele foi autorizado pelas autoridades a ser transportado para Berlim, na Alemanha. Lá foi comprovado o envenenamento por Novichok, a mesma substância usada contra Skripal. A equipe de Navalny acusou Putin de tentativa de assassinato, o que foi rebatido pelo presidente. Navalny havia feito duras acusações a Putin. How corrupt do you think is Mr. Vladimir Putin? He's a czar of corruption. He's the basement of this corruption. Acabou banido de Moscou e quase morreu. Ao voltar da Alemanha, Navalny foi preso novamente, acusado de descumprir condições de sua liberdade condicional. Outros assassinatos de opositores e jornalistas foram atribuídos a Putin, mas por envolverem figuras que se movimentavam majoritariamente nos bastidores, provar o envolvimento do presidente é muito mais difícil do que acusar. Mais evidente é a repressão a quem atua diante do público. Nesse caso, o regime mandou recados claros a oponentes entre poderosos oligarcas e artistas, respectivamente os mais fortes e os mais fracos grupos dissonantes. Desde 2000, Putin criou atritos com empresários conhecidos como oligarcas, milionários que fizeram fortuna nas privatizações das estatais russas promovidas por Boris Yeltsin e criticadas pelo grupo político de Putin pelo preço de venda das empresas, considerado extremamente baixo. O empresário de mídia Vladimir Guzinski e o magnata Boris Berezovsky deixaram a Rússia em 2000, depois de serem alvos de processos e suposta intimidação do governo. O caso mais notório, porém, foi o de Mikhail Khodorkovsky, o principal oligarca do país e então um dos homens mais ricos do mundo que discordou do projeto de Putin. Ele financiou oposicionistas e acabou vendo grande parte de seu poder econômico se evaporar do dia para a noite. Foi acusado pelo governo de evasão fiscal e fraude. Em 2013, porém, Khodorkovsky foi perdoado por Putin e se mudou imediatamente para o exterior. Mais visível ainda foi a repressão a 3 jovens mulheres de cerca de 20 anos de idade. O grupo punk feminista Pussy Riot foi fundado em 2011. A banda tem 11 integrantes. 3 delas foram presas e condenadas a 2 anos de prisão em 2012 por terem apresentado uma música crítica a Vladimir Putin dentro de uma catedral ortodoxa em Moscou, território sagrado para Putin que se aproximou da Igreja Ortodoxa Russa. As ativistas foram presas e, após idas e vindas jurídicas, foram vistas em outras situações sendo reprimidas por agentes fiéis ao governo. O Pussy Riot fez diversas canções críticas a Putin e atraiu imensa atenção na Europa e nos Estados Unidos. Mas o que parece de fato exaltar os ânimos dos líderes políticos do Ocidente quando se trata de Putin não são as questões de direitos humanos e as perseguições individuais, mas sim o temor dos movimentos russos no xadrez geopolítico. O primeiro exemplo foi a invasão à Geórgia. Em 2008, a breve guerra da Rússia contra a Geórgia acendeu a luz amarela no Ocidente. O conflito começou quando forças georgianas bombardearam a região separatista da Ossétia do Sul para tentar retomar o controle da província rebelde. This was one of the main residential areas here in Tskhinvali that came under intense fire from Georgian troops. I was last in this place 4 years ago and it was a normal, functioning city. Now, though many regions here lie in ruins, the devastation is really very shocking. Em resposta, os russos, com os quais parte da população da província se identificava, repeliram o ataque e avançaram em território georgiano até chegar à capital, Tbilisi. With its actions in recent days, Russia has damaged its credibility and its relations with the nations of the free world. America and Russia have divided up Georgia, and we are stuck in the middle. No entanto, foi a movimentação russa no leste da Ucrânia em 2014 que azedou as relações diplomáticas de Putin com as principais potências do Ocidente.
A invasão e a anexação da Crimeia gerou sanções da União Europeia e dos Estados Unidos contra a Rússia, levando também a uma suspensão da filiação do país ao G8, grupo das 8 maiores economias do mundo. Mas a anexação da Crimeia, até hoje controlada pelos russos, levou Putin a atingir picos de popularidade nas pesquisas de opinião. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Outro momento chave nas relações entre Putin e as potências ocidentais foi a guerra civil na Síria. O regime da família Assad era próximo à Rússia desde o tempo da União Soviética. Assim, a Síria ainda era um dos principais aliados de Moscou quando a guerra civil começou. A forte suspeita de uso de armas químicas por Assad contra rebeldes e a população civil levou os Estados Unidos a ameaçarem entrar na guerra contra o regime, mas faltou apoio dos aliados europeus. A participação russa, especialmente por meio de bombardeios aéreos, se mostrou decisiva para garantir a Assad a retomada de regiões nas mãos de rebeldes e do Estado Islâmico. Mais estável, a Síria reforça um eixo de oposição à influência ocidental no Oriente Médio. Em contraponto aos Estados Unidos e aos países árabes sunitas, especialmente a Arábia Saudita, os regimes xiita da Síria e Irã têm declarado a ajuda da Rússia na disputa regional. O envolvimento russo na Síria também enviou uma mensagem à Europa e Estados Unidos. Moscou iria agir no cenário internacional para defender seus interesses. Afinal, assim como na Ucrânia, bases militares russas estariam em perigo. Mais recentemente, foi a política interna de potências ocidentais que fez o nome de Putin voltar à boca do povo. Basta lembrar as acusações de interferência no plebiscito de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. British people have spoken and the answer is we're out. Ou ainda um relatório da inteligência americana que acusava, sem provas contundentes, o líder russo de tentar manipular a eleição em favor de Trump. I don't know, Putin. I think it would be great if we get along with Russia. I never met Putin in all fairness. Quando já em 2020 Trump perdeu a reeleição, o eleito Joe Biden imediatamente repetiu acusações de tentativa de interferência nas eleições e afirmou que Putin pagaria o preço. We will not hesitate to raise the cost on Russia and defend our vital interest and our people. Biden também chamou Putin de assassino. O bate-boca reacendeu temores de uma nova Guerra Fria e de agravamento das tensões militares. No entanto, como muitas vezes ocorre na política ao ameaçar rivais, líderes podem estar mais preocupados em falar a seus próprios eleitores do que a se mover para um confronto de fato. Assim, não é difícil imaginar que a troca de farpas faz parte do repertório de dois políticos experientes. Por falar em experiência política, não se pode falar de Putin sem mencionar suas, por que não dizer, exóticas aparições públicas, muitas vezes descritas pela mídia internacional como uma forma de conexão com o povo russo, ou ao menos como uma ideia de Rússia aos olhos desta mesma mídia. I will travel with it as if I am traveling with part of my motherland. Putin está no poder há mais de 20 anos, seja como presidente, seja como primeiro-ministro. Sob o comando dele, críticos dizem que a Rússia se tornou um estado mais autoritário, com menos direitos e liberdades democráticas. A Ucrânia é, no momento, o principal ponto de discórdia entre a Rússia e o Ocidente. O último capítulo dessa escalada da tensão envolve o crescente interesse por parte da Ucrânia em se juntar à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Uma movimentação que, para o Kremlin, ultrapassaria uma linha vermelha. Представим себе, что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Кто помешает? Eu sou a Natália Passarinho, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo eu vou explicar o que é a OTAN e por que a Rússia não quer que a Ucrânia se junte a ela. Primeiro, vamos lembrar que já existe um conflito em andamento envolvendo Rússia e Ucrânia, e que também tem relação com essa disputa de forças entre Rússia e as potências ocidentais. A relação entre Rússia e Ucrânia tem origens históricas, mas um ponto-chave para a escalada da tensão atual aconteceu alguns anos atrás. No final de 2013, o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych desistiu de assinar um tratado de livre comércio com a União Europeia. Por outro lado, Yanukovych havia manifestado o objetivo de estreitar relações comerciais com a Rússia.
Manifestantes favoráveis a uma maior integração da Ucrânia com o bloco europeu realizaram uma série de protestos que culminaram na destituição de Yanukovych em 2014. Em meio a essa crise, Moscou anexou o território da Crimeia, uma península onde a maioria das pessoas tem origem russa. O território tinha feito parte do Império Russo entre o século XVIII e 1954, quando foi transferido para a Ucrânia pelos soviéticos. Em março de 2014, o Kremlin enviou suas tropas e iniciou o processo de ocupação que teve apoio de separatistas. O território foi anexado através de um referendo contestado. Além disso, o Kremlin também tem apoiado militarmente grupos separatistas pró-Rússia na região de Donbás, no leste e sudeste da Ucrânia. Estima-se que cerca de 14 mil pessoas morreram nessa guerra. Mas o que a OTAN tem a ver com esse conflito? Para entender melhor esse jogo de influência, a gente precisa voltar aos anos pós-Segunda Guerra Mundial. Naquela época, o mundo estava dividido entre duas potências que disputavam a hegemonia mundial, Estados Unidos e União Soviética, da qual faziam parte Rússia e Ucrânia. Tanto americanos quanto soviéticos viam com grande preocupação os planos expansionistas do outro lado. Em resposta à expansão soviética no leste europeu, foi assinado em 4 de abril de 1949 o Tratado de Washington, que firmava a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. No início, a organização era formada por potências mundiais com acesso à região norte do Oceano Atlântico, daí o seu nome. No total, são 12 membros fundadores, entre eles os Estados Unidos, o Canadá, França, Itália, Reino Unido e outros países da Europa. O princípio fundamental da OTAN é o de segurança coletiva, que se mantém até hoje. Ele diz que se um dos países da organização for atacado, os outros países membros se juntam para defendê-lo. O objetivo principal era o de proteger esses países de possíveis ataques da União Soviética em um contexto de Guerra Fria. O bloco soviético, por sua vez, respondeu com o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar de países comunistas do leste europeu formada principalmente para contrapor a OTAN. O Pacto de Varsóvia acabou com o fim da União Soviética em 1991. A questão é que mesmo anos depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, e o fim do bloco soviético, a OTAN não deixou de existir. Mais do que isso, a organização se expandiu. Hoje ela reúne 30 países membros e é considerada a aliança estratégica político-militar mais importante do mundo. A organização diz ter como objetivo impedir o ressurgimento do militarismo nacionalista na Europa, além de promover a integração política europeia. Nas últimas décadas, a OTAN liderou operações militares em países como Bósnia, Kosovo, Iraque e Afeganistão. A Ucrânia, que se tornou independente em 1991, tem se aproximado do Ocidente e, consequentemente, da OTAN. Em 1994, iniciou uma parceria de paz com a organização ao lado de outras ex-repúblicas soviéticas. Foi um passo inicial para o país se tornar, no futuro, efetivamente um membro da OTAN. Vale lembrar que em 1999 passaram a integrar a OTAN como membros efetivos a República Tcheca, a Hungria e a Polônia, 3 países que tinham sido membros do Pacto de Varsóvia. 5 anos depois, em 2004, mais ex-repúblicas soviéticas passaram a fazer parte da OTAN: Bulgária, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, além dos estados bálticos Estônia, Letônia e Lituânia. Em 2008, a Ucrânia chegou a entrar no Plano de Ação para a Adesão da OTAN, destinado a auxiliar possíveis membros a alcançarem os requisitos necessários para fazer parte da organização. Mas a eleição do presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych, em 2010, esfriou os planos. Os protestos conhecidos como Euromaidan e a consequente destituição do presidente, no entanto, fizeram com que a possível adesão da Ucrânia à OTAN voltasse à pauta. Em 2020, a Ucrânia foi reconhecida pela OTAN como um parceiro de oportunidades aprimoradas, o que na prática é mais um passo para alcançar o status de membro. No mesmo ano, o presidente do país, Volodymyr Zelensky, aprovou um novo plano de estratégia de segurança em que apontava para o desenvolvimento de parceria com a organização e para o objetivo de se tornar membro. E em 2021, quando a atual crise já se intensificava, a OTAN reiterou a decisão de 2008 para que o país fizesse parte do plano de adesão.
Importante citar que uma entrada efetiva da Ucrânia na OTAN demandaria a aprovação de todos os países membros. E muitos especialistas acreditam que isso seria difícil enquanto existir um conflito dentro do país, como ocorre agora na região de Donbass. Ou seja, uma entrada da Ucrânia no bloco poderia colocar a OTAN dentro de um conflito no qual a Rússia estaria envolvida. A OTAN defende essa expansão sob o argumento de que cada país é independente e livre para se juntar ao grupo, e afirma que a adesão à organização está aberta a qualquer Estado europeu que esteja disposto a apoiar os princípios do seu tratado. A Rússia, claro, não concorda com essa posição. Moscou se opõe a essa ideia porque vê o avanço da OTAN em direção ao seu território como uma ameaça à sua segurança. Putin solicitou à OTAN que não seguisse anexando países que pertenciam à União Soviética. Entre as linhas vermelhas demarcadas pela Rússia estão suas fronteiras mais próximas, que incluem países como Belarus e Ucrânia. Mas por que, na visão dos russos, a Ucrânia tem ainda mais importância em matéria de segurança do que o resto dos países que integravam a União Soviética? George Friedman, fundador da Geopolitical Futures, explica que a Ucrânia é a fronteira ocidental da Rússia. E ao longo da história, desde a invasão napoleônica de 1812, a região serviu como uma zona de proteção para Moscou. Uma declaração recente de Putin deixa isso bem claro. Ele questionou como os Estados Unidos reagiriam se nós colocássemos mísseis na sua fronteira com o Canadá. Até o momento, a OTAN ainda não anunciou a Ucrânia como um país membro, mas já deu para perceber que a intenção é clara. O último passo importante para entender esse processo aconteceu em 2020, quando o país entrou na lista de nações que colaboram estreitamente com a organização que tanto incomoda Putin. Ou seja, uma possível entrada da Ucrânia na OTAN é um dos pontos centrais dessa crise. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Поменять ситуацию в стране, поменять систему, но страну сохранить. Вот этого никто, в том числе Горбачев, тогда не знал и довели до распада страны. To understand how one man could have such a powerful influence on his country, you need to go back to the chaos and corruption. Putin era ex-agente da KGB,
Seus pais eram soldados sobreviventes da Segunda Guerra e seu avô cozinheiro de Lenin e Stalin. Ele assumiu o controle de uma nação humilhada e empobrecida. Was sentenced to 14 years in jail, this on a new conviction of embezzling oil. This is effectively a vendetta from Vladimir Putin for Khodorkovsky getting involved in opposition politics. Deu fim aos oligarcas opositores, confiscou as indústrias e empreendeu 2 décadas de recuperação econômica. Putin herdou o maior território do mundo, o 2º melhor exército e o antigo sonho do Império Russo. A gigante vermelha se vê no impasse de que rumo seguir. Os americanos veem nela a possibilidade de limitar a expansão da China, e os chineses veem na Rússia o seu fornecimento de commodities e um aliado militar indispensável. Com as hostilidades entre a China e os Estados Unidos, a aliança com um gigante como a Rússia pode ser a peça final. Em um discurso no Kremlin, Vladimir Putin disse: "Vocês sabem como eu me sinto a respeito do colapso da União Soviética. Não precisava ter acontecido, não era para ter acontecido." O que o governo americano fez com a China no final do século foi a mesma coisa que fez com a União Soviética na Segunda Guerra. E agora ele pode se deparar com a fatalidade de ter que enfrentar uma aliança entre os dois. You have talked a lot about security guarantees, and now we've seen your proposals. You also say you have no intention of invading Ukraine. So will you guarantee unconditionally that you will not invade Ukraine or any other sovereign country, or does that depend on how negotiations go? And another question, what is it, do you think, that the West does not understand about Russia or about your intentions? Thank you. Значит, по поводу гарантий и что будет от чего зависеть? Будет ли что-то зависеть от хода переговоров? Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если мы взяли там на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Вы подзабыли, что ли? Ну ладно, все затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, что как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22-го года союзный и 24-й год Конституции. Правда, после его смерти, но по его принципам создан. Значит, ну, вопрос в безопасности. Но сейчас, бог с ней с историей, вопрос в обеспечении безопасности. Поэтому нам важен не ход переговоров, важен результат. Ну разве мы не знаем? Я же много раз уже об этом сказал. И вы наверняка знаете хорошо. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы.
Вот о чем речь. Ну поймите же вы в конце концов. Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании? Или куда? К нам пришли. И теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО, а на двусторонней основе будут. Базы и ударные системы вооружений. Ну вот о чем идет речь. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас. А не забалтывать это десятилетиями. И под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют. Ну как это можно не понимать? Сказали, не будем расширяться, и расширяются. Сказали, будет равные гарантии для всех по ряду международных соглашений. А этой равной безопасности не происходит. Вот смотрите, еще в 1918 году один из помощников Вудро Вильсона, президента Соединенных Штатов, сказал, всему миру будет спокойнее, если на месте сегодняшней огромной России появится государство в Сибири и еще 4 государства в европейской части. В 1991 году мы сами себя разделили на 12, по-моему, частей, да? Но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало. Слишком большая Россия, по их мнению, сегодня, потому что сами европейские страны превратились в малые государства. Но даже после развала Советского Союза, где у нас только осталось 146 миллионов, и это слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление. Вот 90-е годы, значит, Советский Союз все сделал для того, чтобы выстроить нормальные отношения с Западом и Соединенными Штатами. На наших объектах ядерного цикла, военного цикла, сидели представители американских служб соответствующих. Ходили туда на работу, на объекты ядерного оружейного комплекса России. Каждый день они жили там. В правительстве России работали советники многочисленные, в том числе кадровые сотрудники ЦРУ. Ну чего вам еще больше это надо было? Зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать террористические явно организации для попыток развала Российской Федерации? Но это же делали, и я как бывший директор ФСБ это знаю наверняка. Мы работали там с двойной агентурой, они нам докладывали, какие задачи перед ними ставили западные спецслужбы. Ну зачем это надо было делать? Наоборот, надо было относиться к России как к возможному союзнику, укреплять его. Нет, все наоборот. Попытка дальнейшего развала. А потом начали расширять НАТО на восток. Ну, естественно, мы же говорили, не надо этого делать. Вы нам обещали не делать. А нам говорят, а где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше. Плевать мы хотели на вашу озабоченность. И так из года в год. И каждый раз мы огрызались, чего-то пытались, значит, воспрепятствовать чему-то. В озабоченности высказывали. Нет. Идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужным. 1, 2, 3, 4, 5. 5 волн расширения. Так что в чем они нас не понимают? Я не знаю. Вы спросите, что здесь непонятного? Мне кажется, все понятно. Мы хотим обеспечить свою безопасность. Atendo. Desses daqui, muitos começaram a se juntar com a Europa. Com o quê? Com a União Europeia. E outros começaram a se juntar também com a OTAN. E isso começou a deixar a Rússia incomodada. Porque o que era antes um território dela virou para o outro lado e virou para a aliança militar do outro lado. Então você supostamente está colocando tropas na minha fronteira. Tá cada vez chegando mais perto de mim. E como toda essa terra aqui é plana, lembra que eu falei? Lembro. Aí se você tiver tropas aqui na Ucrânia, você está dentro da Rússia. É essa a preocupação. E aí a Rússia se sente muito incomodada e começa a querer revisitar esse assunto. E fala, não, peraí, não pode ter essa expansão da OTAN, não pode ter expansão da União Europeia, eu não quero isso. Mas quando que isso começa? No fim da Guerra Fria, no fim do
do colapso do Império Soviético, você já começa com as adesões e o crescimento da União Europeia. Tá. Então, de 91 em diante, ao longo dos anos, você vai tendo... Mas aí você tem uma Rússia fraca, quieta, não podendo fazer nada. Não. Quando que ela começa a ter força suficiente para começar a falar, espera aí, agora... Olha, eu diria que o grande e o primeiro movimento é em 2008. Ah, é? Quando a Rússia invade a Geórgia. Entendi. E invade a Geórgia por quê? Porque se diz ou se cogita que os próximos 2 países a entrarem na OTAN vai ser a Ucrânia e a Geórgia. E os russos entendem que a Ucrânia é inaceitável. Ucrânia e Bielorrússia, aliás, os russos chamam eles de russos brancos e pequenos russos. Então tem a Rússia grande, o pequeno russo e o russo branco. Então, para os russos, Ucrânia, Bielorrússia e Rússia é um povo só. É a mesma coisa. E daqui a pouco eu falo da história antiga, né, desse povo para a gente entender. Então, assim, o Putin quer recriar aquele espaço todo que ele dominava. Tanto que ele fala que a maior tragédia do século XXI, a maior tragédia geopolítica do século XXI é o fim da União Soviética. Ele quer recriar a União Soviética. Não dá para ele recriar embaixo de uma ideologia querendo conquistar territórios. Aquele pensamento antigo não funcionaria. Pelo menos até ontem não funcionaria. Porque então, hoje vai funcionar provavelmente na base da simples e pura força bruta. Nossa. Por isso que esse evento e episódio do que nós estamos assistindo hoje é tão importante. Faz 80 anos no mundo que nós não temos uma potência desse porte, desse tamanho, abocanhando territórios para... 80 anos que isso. Com mudança de fronteira de uma grande potência, sim, uma potência, a maior potência nuclear, virar e falar assim, eu não gosto que aquele território não seja meu. Eu quero ele para mim. 80 anos que não acontece isso no mundo. Cara, por isso está tendo essa agitação toda. Porque isso é muito grave. Esse episódio é uma mudança de paradigma. É um novo capítulo no sistema internacional, nas relações internacionais. Daqui a 100 anos o pessoal vai estar estudando isso. Vai falar, naquele momento a gente teve uma quebra. Que nem o 11 de setembro foi uma quebra. Tipo, isso daqui é uma quebra. Исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Еще раз настойчиво подчеркну. Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан. Olá, bom dia. A Rússia começou a invadir a Ucrânia nesta madrugada. Grandes explosões foram ouvidas antes do amanhecer em várias cidades do país, incluindo a capital Kiev. A ação vem depois de o presidente russo Vladimir Putin ordenar uma ação militar no leste da Ucrânia, onde estão as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, reconhecidas como independentes por Putin. Durante um discurso ao povo durante a madrugada desta quinta-feira, no horário de Brasília, Putin fez ameaças e afirmou que quem tentar interferir vai sofrer consequências nunca vistas. Hoje, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Rússia está agindo da mesma maneira que a Alemanha nos anos 40, no começo da Segunda Guerra Mundial. Países do Ocidente condenaram imediatamente a decisão da Rússia. A ONU pediu que Putin recue
E o presidente americano Joe Biden afirmou que a Rússia escolheu uma guerra de perdas catastróficas. As nações do Ocidente devem anunciar novas sanções nas próximas horas. Segundo os líderes mundiais, a operação militar pode causar baixas em massa, derrubar o governo democraticamente eleito da Ucrânia e ameaçar o equilíbrio pós-Guerra Fria no continente. Todo mundo quer nos morder em algum lugar ou morder algo de nós. Mas aqueles que vão fazer isso devem saber que vamos arrancar seus dentes para que não possam morder. É óbvio, a chave para isso é o desenvolvimento de nossas forças armadas. Mas gostaria de salientar mais uma vez que não vamos pegar o caminho para militarizar nossa economia. Идем по пути милитаризации нашей экономики.
несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.